Olá, voltamos aqui com as aulas sobre Aristóteles. Agora a gente vai falar sobre a teoria da justiça. Eu falei já para vocês há algumas aulas que o Aristóteles tem um grande papel na história da filosofia enquanto sistematizador das ideias. Não é diferente com a teoria da justiça. A justiça ela começa a ser discutida com Sócrates, com Platão e com todos os membros da academia. Entretanto, é Aristóteles o primeiro a sistematizar o problema. Aristóteles ele discute sistematicamente sobre o objeto da justiça e o método a ser empregado no estudo sobre a justiça. Isso se torna extremamente importante, ao ponto de que praticamente todos os autores que sucederam a Aristóteles usaram o esquema aristotélico, nem que seja para criticar. Repetindo, já falei isso. Então, mesmo que vocês discordem da proposição sobre a teoria da justiça aristotélica, vocês têm que, no mínimo, conhecer, porque praticamente não se discute sobre teoria da justiça sem usar o sistema aristotélico. Então, para entender a teoria da justiça, ou de Kaiosine, que é o termo grego, que vem dessa deusa aí, da figura que é a deusa de Ké, normalmente confundido com a deusa Temis. Eu acho que até o sistema do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul se chama Temis, em homenagem à deusa Temis. Bem, originalmente, a deusa da justiça é de Ké, a deusa Temis é a deusa da sabedoria, se eu não me engano. Consultem em algum lugar. A, a Temis ela vira deusa da justiça quando no panteão romano ela é equivalente à Justícia, que é a deusa da justiça. Mas bem, a deusa de Ké, ela é a deusa que inspira a virtude da justiça. De Kaiosine tem a ver com a virtude. A gente está estudando aqui um livro sobre ética, que é um livro das teorias das virtudes, no qual a gente tem elencado e descrito estudos sobre muitas virtudes, entre elas generosidade, coragem, magnificência e tantas outras. Justiça é uma delas. Então, quem age conforme a virtude está agindo com justiça. O sujeito é justo. Justo se diz daquele que tem essa virtude, ou do ato e efeito da justiça. Ato ou efeito da justiça, ou seja, o resultado, a situação é justa. O sujeito ou uma situação podem ser justos, a virtude se chama então justiça, é uma diferenciação importante. Vocês se perguntam o que é a justiça? O que é essa virtude da justiça? Ou por trás o que é o justo? O que é uma situação na qual a gente tem a expressão da justiça? Uma situação na qual a gente pode ver como sendo resultado de atos de justiça. Essa é uma pergunta que é difícil de responder. Na verdade, é uma pergunta que é extremamente complexa. É uma pergunta extremamente complexa e talvez seja impossível de ser respondida, pelo menos num primeiro momento. Se a gente tentar responder o que é justiça diante da sua complexidade, talvez a gente não tenha uma resposta clara. E eu acho que é isso que Aristóteles aponta em relação aos seus antecessores. Aparentemente, as discussões anteriores, Aristóteles apontavam num caminho correto sobre justiça em muitos casos, mas elas eram confusas e não se sabia exatamente sobre o que se estava falando. Ou seja, não havia sido feita uma sistematização, e é isso que o Aristóteles pretende. Mas agora a dificuldade é qual o método pelo qual eu vou responder a pergunta sobre o que é justiça, já que é uma coisa assim tão confusa. Aristóteles tem é uma sacada muito boa. Diz assim, justiça talvez seja uma coisa difícil de entender o que significa, mas aparentemente todos que discutiram até agora, eles conseguiram perceber pelo menos muitos exemplos sobre aquilo que é injusto. E a melhor pergunta para a gente iniciar nossa discussão, diz Aristóteles, talvez não seja o que é justiça,
a gente tem que substituir ela por outra pergunta. E essa sim a gente sabe responder, muitas vezes de forma intuitiva. E todo mundo, desde criança, consegue dar exemplos sobre o que é o injusto, o que é uma situação injusta. Aristóteles nos descreve duas situações de injustiça, às quais se pode remeter praticamente todos os casos que a gente entende de injustiça desde sempre. A primeira e mais óbvia situação de injustiça, o primeiro caso que a gente vê que é um efeito da injustiça, ou seja, o que é uma situação injusta, é a desigualdade. Eu botei duas figuras, uma eu não sabia que figura botar, eu botei a própria palavra. Mas a primeira é a desigualdade, a segunda é a ilegalidade. Todos os casos de injustiça, eles remetem a essas duas situações. Ou uma coisa é injusta, e isso é o mais natural de perceber, a gente percebe desde criança. Qualquer um de vocês que tem irmãos sabe que quando teve uma divisão desigual em casa, houve inúmeras reclamações. Qualquer um que teve amigos, né, ganhou um pedaço menor de bolo, alguém que se viu numa situação em que alguém era beneficiado e o outro injustiçado, sabe exatamente do que eu estou falando. Quando alguém tem mais do que o outro e essa desigualdade não tem uma justificativa, a gente está diante de uma situação injusta. Praticamente todo mundo que se vê numa situação de desigualdade sem justificativa consegue perceber a injustiça. Isso é tão incrível que até outros animais conseguem perceber. Tem uma experiência muito legal, se vocês procurarem no YouTube vocês vão encontrar, com macacos. E pediam para os macacos fazerem certas tarefas e o macaco, o primeiro macaco que se submetia à experiência, fazia as tarefas demandadas e ele ganhava uma recompensa. Essa recompensa era pepino. Ele comia o pepino, ficava, sei lá se dá para se dizer isso, mas aparentemente ficava feliz. E aí chega um segundo macaco na experiência. Quando esse segundo macaco é introduzido a fazer as mesmas coisas que o primeiro macaco tinha sido demandado, ele ganha uma uva de recompensa. O primeiro macaco estava ganhando pepino, o segundo macaco estava ganhando uva. Quando o primeiro macaco vê que o segundo ganhou uva para fazer a mesma coisa que ele joga o pepino longe. Ele fica furioso, ele tem um ataque de fúria. Como assim? A gente está fazendo a mesma coisa e eu estou ganhando pepino, que é horrível, todo mundo sabe, até os macacos sabem que pepino é horrível, só o McDonald's não sabe. E o segundo macaco está ganhando uva. E como é que pode uma coisa dessas? Ou seja, uma desigualdade. Uma criança de 2 anos percebe, um macaco percebe, qualquer ser minimamente racional percebe que uma desigualdade não é algo a ser buscado, que tem algo errado ali, ao qual a gente atribui normalmente o nome de injusto. Uma situação injusta é aquela na qual a desigualdade foi levada a cabo. Mas tem uma outra situação que ela não é tão evidente, mas ela pode ser demonstrada e pode ser facilmente percebida, apesar de não ser tão evidente, é a ilegalidade. Se a desigualdade nos leva à indignação, o desrespeito às regras também nos leva à indignação. Qualquer um que já assistiu futebol ou qualquer outro jogo sabe que quando alguém descumpre uma regra, foi pênalti, não foi marcado. O time que sofreu o pênalti, literalmente nesse caso, e não teve o pênalti marcado, vai reclamar. E essa reclamação, essa indignação presente na desigualdade também está presente quando as regras são desrespeitadas. No fundo, o que Aristóteles vai nos dizer é que a ilegalidade também é uma maneira de construir igualdade. A lei é uma maneira de construir igualdade, a ilegalidade é uma maneira de construir desigualdade. Porque as regras são aquelas que tornam. Que as regras são aquilo que medem adequadamente o que é igualdade. Nós dois nos submetemos às regras da mesma maneira. Isso constrói uma igualdade entre nós. Agora, no momento que um de nós desrespeita a regra, a gente desrespeita essa igualdade. Mas ela é intermediada pela regra e isso tem uma certa diferença. Vamos ver qual é essa diferença, então. Se
Então, o injusto a gente percebe enquanto desigualdade e ilegalidade. A gente pode entender então que o justo é a expressão de igualdade e legalidade, e que a justiça certamente tem uma referência direta à igualdade e legalidade. Aristóteles tem toda uma explicação sobre esse método que ele chama de potência dos contrários. O que se a gente entender o injusto, de certa maneira, a gente entende o justo. É meio intuitivo, mas de qualquer maneira, filosoficamente, demandaria uma explicação. Aristóteles o faz. A maior parte dessa explicação não está na Ética Nicômaco, no Órgão, que é um livro sobre lógica. Mas na Ética Nicômaco ele remete a essa discussão sobre a potência dos contrários. Ele diz, então, se o injusto é o desigual e o ilegal, o justo é o igual e o legal. E a justiça certamente é a causa dessa igualdade, dessa legalidade. A justiça que tem a ver com a igualdade, como ela se relaciona diretamente com um grupo específico de dois cidadãos, ou um grupo pequeno de cidadãos, mas é uma relação direta, Aristóteles chama isso de justiça particular. A legalidade, como ela se refere à norma, que não é lei necessariamente, é nomos em grego, a gente poderia traduzir tanto para lei, mas norma, no sentido amplo, as regras. Uma justiça que tem a ver com as regras, ela tem a ver com o grupo inteiro que se submete àquelas regras. A gente pode chamar, então, de Aristóteles, de justiça geral. Quanto à igualdade, especificamente, então a gente estava falando sobre igualdade e legalidade. Quanto à igualdade, a justiça particular, então a gente tem a justiça particular que tem a ver com a igualdade, a justiça geral que tem a ver com a legalidade. Então, a igualdade, diz Aristóteles, ela pode ser medida de diferentes maneiras. A igualdade é um problema matemático. Lembram que Aristóteles e praticamente todos os clássicos, as coisas estão todas relacionadas nessa ideia de cosmos. Bem, aqui não é diferente. A igualdade, ela é um conceito matemático. Só que na matemática, a igualdade pode se expressar de diferentes maneiras. E a gente pode ver que essas diferentes maneiras da expressão da igualdade, elas estão correlacionadas às nossas percepções de injustiça e de justiça, contrariamente. A igualdade ela pode se manifestar de duas formas, diz Aristóteles. A igualdade pode ser aritmética ou geométrica. Vendo a igualdade aritmética especificamente, qual é a igualdade aritmética? Aquela igualdade absoluta, A igual a B. Então a gente tem duas variáveis, as duas representam uma igualdade direta. Se A tem valor de 10 e B tem valor de 10, a gente tem uma igualdade aritmética. Se A tem valor de 30, B tem valor de 30, a gente tem uma igualdade aritmética. Se A tem valor de 20, B tem valor de 50, a gente não tem uma igualdade, e assim por diante. Então, a igualdade aritmética é aquela que é mais intuitiva, aquela que normalmente nós pensamos quando nos referimos à igualdade. A igualdade absoluta entre duas variáveis. Ela normalmente está presente na nossa sociedade através das trocas. Trocas em latim é comutatio, por isso que essa justiça ficou conhecida a partir da tradução latina como justiça comutativa. Ela também é usada às vezes numa outra formulação chamada de justiça corretiva. Elas são descritas por Aristóteles em conjunto e aqui vai ter uma discussão enorme. Alguns comentadores do Aristóteles vão dizer que justiça comutativa e justiça corretiva são a mesma coisa, e talvez isso seja uma maioria, não sei exatamente. Uma outra parte dos comentadores do Aristóteles vão dizer que a justiça comutativa se aplica aos casos de direito privado, das relações privadas, enquanto justiça corretiva se aplica nos casos de direito penal. A gente pode falar disso mais adiante. Mas bem, então a primeira forma que a gente vê de justiça é a famosa justiça comutativa. Mas como eu falei, vocês podem perceber, eu tive que parar para acender a luz porque vocês não estavam mais me enxergando. Bem, isso não é um problema, provavelmente, mas
Como a gente falava nas outras aulas, o ser humano é um animal interdependente. Ele é um ser comunitário. Ou seja, ele depende das relações comunitárias. Ele depende das relações que só a comunidade política, só a polis lhe provê. Por isso que Aristóteles diz que o humano, na maior parte das traduções ainda consta o homem, é um animal político. Por quê? Porque nós dependemos das relações dentro da polis. Não são relações que normalmente nós atribuiríamos às relações políticas, as que mais são demandadas para a nossa humanidade. A nossa humanidade ela só é perfectibilizada quando a gente foge da nossa animalidade. Quando a gente consegue fugir da animalidade? Quando a gente consegue equilibrar as nossas paixões, os nossos apetites. Lembram quando a gente falava de justiça? Eu não posso ser simplesmente um ser que vive sob impulsos, no qual eu não tenho a possibilidade da prudência, de certa maneira equilibrando esses impulsos, eu não tenho a possibilidade de justa medida desses impulsos. Fora da polis eu não tenho, porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho necessidade de abrigo, eu vivo só sob os meus apetites, eu vivo só numa animalidade. De certa maneira, o equilíbrio entre intelectualidade e animalidade só é possível quando eu consigo suprimir as minhas necessidades básicas, ou seja, quando eu consigo a autarquia, a autarquia, se vocês preferirem, que normalmente é traduzida por autossuficiência. Quando eu consigo a autossuficiência, eu consigo me preocupar com questões especificamente humanas, a justiça, por exemplo. Então, eu dependo das relações comunitárias. Como Aristóteles diz, sem trocas não há polis. Como eu sou insuficiente, eu preciso do os outros têm para que eu atinja a minha humanidade. Eu só consigo isso com trocas. Numa sociedade, a gente acaba se especializando. Todo mundo consegue produzir uma coisa, duas e três, mas a gente não consegue produzir tudo. Por quê? Porque depende de tempo, depende de estudo, depende de ferramentas, depende de habilidades. E nós não temos, depende de estar em lugares que nós não estamos, depende de múltiplos fatores. Então, se eu produzo pão, outro produz ovelha, outro produz peixe, outro produz vestimenta, outro produz cenoura, e assim sucessivamente, e eu consigo trocar com esses outros o que cada um produziu em excesso, a gente consegue vencer nossas necessidades. Isso não vale só para objetos físicos. O conhecimento, eu já falei para vocês, é assim. Se a gente trocar o conhecimento, a gente consegue chegar longe. Sem uma troca de conhecimento, a gente não consegue produzir nada. Não existe conhecimento único, não existe pessoa que seja totalmente autodidata. As pessoas dependem do conhecimento dos outros para construir qualquer coisa. Eu falei para vocês na outra aula, se eu quiser produzir um lápis, eu preciso do conhecimento de tantas pessoas, e o lápis é uma coisa tão simples. Eu preciso das pessoas que saibam produzir a mina de grafite, pessoas que saibam trabalhar com a madeira, pessoas que saibam trabalhar com a tinta, pessoas que saibam trabalhar com a distribuição e pessoas que saibam trabalhar com as ferramentas que são necessárias para tudo isso. É uma complexidade tão grande que ninguém sozinho consegue produzir. O conhecimento é interdependente. A gente precisa da troca do conhecimento. Por isso que a gente precisa de uma instituição que nem a universidade. A gente precisa de uma instituição que nem o mercado para distribuir as coisas que a gente precisa, a gente precisa o tempo inteiro de trocas. Sem trocas, não há polis. O problema é que, em algum momento, o sapateiro que produz sapatos precisa de uma casa e o arquiteto, normalmente é traduzido assim, esse exemplo é de Aristóteles, precisa de sapatos. Só que o sujeito que construiu uma casa ficou um tempão construindo uma casa, enquanto o sapateiro pôde construir muitos sapatos. Isso, intuitivamente, já nós percebemos. Não existe uma equivalência no valor entre casa e sapato. Talvez se eu quisesse trocar uma casa de sapato, eu precisaria de muitos sapatos. Mas isso talvez fosse inviável dentro de uma comunidade política, porque provavelmente o sujeito que construiu a casa não precisa de muitos sapatos. E aqui vem o nosso primeiro problema. Quando a gente começa a operar trocas dentro da sociedade, como é que eu consigo permutar
sapatos, casas, ou por beterrabas, ou por bananas, ou por conhecimento, ou por serviços. Como é que eu troco uma coisa por outra e eu consigo dizer que essa troca é justa? E vejam, isso é um problema sério, porque Platão já tinha descrito que nenhuma comunidade de ladrões sobrevive sem justiça. Se eu não conseguir operar justiça nessas trocas, a comunidade não sobrevive no tempo. Se eu não conseguir ter o mínimo de justiça como base social, e essas trocas são base social, a sociedade vai entrar em sedição. E, e aqui Aristóteles faz uma coisa fantástica. Ele começa a discutir uma teoria do valor. Ele começa a discutir como eu atribuo valor à ação humana. Como eu atribuo valor não só à ação humana, como o produto da ação humana, o trabalho, o resultado do trabalho. Como eu posso dizer que uma troca foi operada com base na igualdade? Como é que eu atribuo valor aos dois lados dessa operação? Quem gosta de direito civil já ouviu falar em sinalagma. Como eu tenho um contrato sinalagmático? Como eu tenho um contrato com base na igualdade, na qual as duas partes têm equivalência? Como eu começo a discutir? Qual a base que eu dou? É difícil? Parece para vocês que é uma coisa óbvia? Não é? Os juristas têm muita dificuldade quanto a isso, porque a gente não estuda. Agora tem esse ramo novo da filosofia do direito, que é direito e economia, normalmente chamado pelo seu nome em inglês, Law and Economics, e discute bastante teoria do valor, mas usando o que os economistas discutem, o que eles criaram, e que obviamente que a filosofia discute sobre teoria do valor. Mas no direito a gente tem uma demanda enorme saber como valorar as coisas para várias realizações humanas, tanto para discutir quanto vale o trabalho humano, quanto é uma remuneração justa, quanto eu posso atribuir num dano moral, quanto que eu posso discutir numa pena. Aristóteles acha que o direito penal entra aqui também, quanto que eu posso pensar numa correta atribuição da pena. Como eu faço isso? Como eu atribuo que um contrato não teve um preço vil? Como é que eu sei que as partes fizeram um acordo justo? Ou entramos num colapso social? Como é que eu sei que alguém não pode vender água a R$ 50 se a gente entrar num colapso social? Tem vários exemplos bem interessantes no livro do Michael Sandel, que vários de vocês já vieram falar comigo. Todo semestre tem alguém interessado. Incrível que tem um best-seller em filosofia, mas o Michael Sandel, no seu livro Justice, Justiça, o que é fazer a coisa certa, eu acho que é o nome em português, ele tem um capítulo sobre Aristóteles e teoria da justiça. Ele traz vários exemplos sobre calamidade pública. Tem um exemplo bem interessante de uma velhinha que está passando cheques para alguém que está realizando serviços na sua casa, uma viúva em Nova York, e o gerente começa a desconfiar pelo valor alto dos cheques. Quanto vale o serviço de um encanamento? A gente tem anos e anos de história da filosofia e da economia para discutir isso. Por exemplo, uma, uma expressão de um ramo de discussão bem interessante são os chamados fisiocratas. Os fisiocratas são aqueles que começam a discutir qual o fundamento da propriedade no século XVII, e eles começam a se questionar: propriedade por herança, simples e justamente, ou por atribuição real, justa? Sujeitos como Locke, encabeçados por Locke principalmente, se vocês lerem os dois tratados sobre o governo civil, a discussão inteira é sobre isso, sobre teoria do valor. O que justifica a propriedade? Para esses caras, é o trabalho. Locke diz: o que eu possuo é o trabalho. Quanto vale uma coisa? A quantidade de trabalho que tem em cima dela. Por isso que matéria-prima vale bem menos do que o resultado final da operação de produção tecnológica.
A matéria-prima tem pouco trabalho, a produção tecnológica tem muito trabalho. Por isso que países produtores de commodities que nem o Brasil acabam se dando mal nessa balança, porque nós produzimos coisas que têm pouco trabalho, enquanto países com tecnologia mais desenvolvida produzem coisas com muito trabalho. Essa teoria do valor, ela praticamente ganha hegemonia no Ocidente e ela aceita no século XX por praticamente todas as correntes. E obviamente que tem muito e muito detalhe, muita coisa interessante que não faz parte dessa aula, mas que seria muito legal ir atrás e inclusive escrever TCCs, artigos e pesquisar sobre essa teoria do trabalho enquanto causa do valor, justificativa da propriedade. E aí o Locke discute isso, vários autores começam a aderir, e se vocês pegarem o marxismo, eles também, todo o problema marxista é justamente que alguém produziu uma coisa, ou seja, fez trabalho, e não se tornou proprietário dela. O Marx é Locke radical. É a ideia de que só o trabalho justifica a propriedade ao máximo. Tanto os liberais quanto os marxistas vão aderir a uma teoria do trabalho quanto justificativa da propriedade. Mas isso é só um exemplo de teoria do valor. A gente tem vários outros. E a gente tem vários problemas que decorrem daí. Se eu aceitar essa teoria, como é que eu justifico a herança, por exemplo? Como eu digo que a herança é válida ou não socialmente? Ou como que eu justifico o direito do trabalho, o salário mínimo? Tem outra teoria, que é voluntarista, que ganhou mais força principalmente no final do século XVIII e no século XIX, que é a ideia de que a vontade, não existe valor no mundo, o trabalho não produz valor e nada produz valor. Só as partes definem, a partir da sua vontade, o que vale uma coisa. Então, se eu quiser vender minha casa por R$ 1 e a outra parte aceitar comprar por R$ 1, eu posso, não tem problema nenhum. Isso é uma outra teoria do valor. Tem discussões homéricas dentro da filosofia sobre teoria do valor. A gente praticamente passa incólume no direito, a gente deveria ter cadeiras exclusivas sobre economia, discussão sobre teoria do valor. Se alguém quiser ser juiz, por exemplo, e não souber quantificar, nunca vai produzir resultados justos nas suas decisões. Eu tenho um outro tipo de igualdade que não é igual à igualdade aritmética, não é tão intuitivo, que é a igualdade geométrica, que é a igualdade presente nas formas. É uma igualdade de relação, uma igualdade entre termos, ou uma igualdade proporcional. Eu posso dizer, por exemplo, A igual a sobre B igual a C sobre D. Ou seja, não é necessariamente uma igualdade de termos, uma igualdade absoluta, mas é uma igualdade na proporção. Por exemplo, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, igual a 4 sobre 8, que é igual a 8 sobre 16. Todas elas têm expressões numéricas diferentes, mas um resultado igual e uma relação igual. Isso é aplicado nas distribuições. A mais óbvia e intuitiva, que eu já posso adiantar para vocês, é tributação, quando eu falo em alíquota. O meu salário é diferente do que o salário de uma pessoa que nem o Silvio Santos. Prolabore dele, se vocês quiserem. Mas eu posso dizer que houve uma igualdade nas nossas tributações se nós dois pagarmos a mesma proporção em relação aos nossos rendimentos, mesma distribuição. Todos os ônus da sociedade, todos os bônus da sociedade, eles têm que ser em algum momento distribuídos. Eu dou acesso à educação. Vocês já notaram? Nossa educação fundamental e o ensino médio, acesso universal. Agora, o ensino gratuito superior não é universal, ele se dá por vestibular. São dois mecanismos de distribuição diferente. Quem vai defender o nosso país? E se a gente entrar em guerra, quem é que vai para a guerra? A gente tem critérios de distribuição quanto ao serviço militar. Quem banca a nossa sociedade através dos impostos? Ele distribui as moradias, quem tem acesso à propriedade, quem não tem. Os cargos públicos, quem merece um cargo público, quem não merece. E não é tão óbvio. Por exemplo, os cargos públicos em Atenas, a maior parte deles se dá por sorteio. Os nossos se dão por concurso. Qual é mais justo? Qual é mais igual?
O que mantém a igualdade entre os cidadãos? O acesso aos nossos recursos, principalmente a discussão agora dos nossos recursos ambientais. Quem pode usufruir dos nossos recursos ambientais? Precisa ser dono de uma propriedade para poder usar os recursos ambientais dela? Ou os recursos ambientais têm critérios diferentes? Como eu diferencio diferentes esferas de distribuição? A maior parte das nossas distribuições não são pacíficas. Elas dependem de inúmeras e inúmeras lutas sociais. Hoje a gente vive um cenário que a gente está discutindo inúmeras distribuições. Por exemplo, as ações afirmativas, elas são resultado do quê? De uma discussão sobre justiça distributiva. Quem tem acesso à vaga no concurso para o ensino superior ou para o serviço público? A gente tinha uma ideia de que valia a meritocracia, ou seja, quem se sair melhor nas suas provas, medindo seu conhecimento, vai conseguir a vaga. Só que a gente começou a discutir, será que a ideia de meritocracia pura e simples é justa? Ou seja, será que a ideia de meritocracia mantém a igualdade? Porque se eu tenho uma desigualdade inicial, aplicar o mesmo critério é manter a desigualdade. Será que eu tenho que ter correções nesse critério? Será que eu tenho que ter correções para não manter uma desigualdade inicial? O acesso a mulheres na política, o acesso a deficientes, o acesso a estrangeiros, o acesso a praticamente todas as áreas da esfera pública são discussões sobre igualdade na distribuição. São discussões sobre igualdade distributiva, no qual, se eu não entender critérios básicos sobre teoria da justiça, se eu não entender os critérios básicos sobre justiça distributiva, se eu não entender nem a linguagem, isso aqui que a gente está vendo é bastante elementar, mas se eu não entender nem esse elementar da linguagem na justiça distributiva, talvez eu não entre bem nessa discussão, talvez eu não entenda realmente o que está em jogo nessa discussão. Da distribuição, então, se eu entendi direito o que justiça distributiva está falando, que é sobre uma igualdade de termos, uma igualdade geométrica, aquela que diz que A sobre B é igual a C sobre D, ou 2 quartos igual a 4 oitavos, ela discute duas coisas principalmente. Na verdade, três, as duas primeiras são mais óbvias. A primeira é o que a gente exige de cada um, os ônus da nossa sociedade, quem vai cobrir eles? Cada um conforme como? Conforme um critério, a gente pode chamar de X. E o que vai para cada um? Os bônus sociais, os cargos públicos, o acesso à saúde, à educação, à habitação, tudo aquilo que a gente tem em comum na sociedade, a gente precisa distribuir. Como a gente distribui? Também por um critério, a gente pode chamar de Y. A questão é que a gente depende da política para discutir o que tem de igualdade ou desigualdade entre esses critérios. Ao longo da história, inúmeros critérios já foram propostos. O famoso critério marxista, cada um conforme a sua capacidade, a cada um conforme a sua necessidade, foi uma proposta. De cada um conforme o seu trabalho, a cada um conforme seu mérito, outra proposta, a proposta liberal, neoliberal normalmente, não liberal, porque até Marx é liberal. A gente tem critérios de necessidade. Por exemplo, o acesso à saúde, hoje a gente usa critérios de necessidade, ou mesmo trabalho. O propriedade, hoje a gente usa trabalho como critério. Ou capacidade, o serviço militar, a gente normalmente pensa em quem tem mais capacidade. Se está correto ou não, o critério é esse, talvez ele seja mal aplicado. Critério de mérito é bastante utilizado. Vestibular é um critério de mérito. Posição social, pode parecer estranho, a gente usa muito, por exemplo, imunidade parlamentar. Depende da posição social, se o sujeito é parlamentar ou não é. Imunidade diplomática, passaporte diplomático. Liberdade de cátedra, o professor universitário tem liberdade de cátedra, depende de uma posição social. Sorte, por exemplo, quem é júri? Depende de sorteio. Eleição, a gente vai passar por uma agora. Idade, serviço militar e vários outros critérios, capacidade civil, se dão por idade. Então a gente tem inúmeros critérios de distribuição. Todos eles têm que ser discutidos politicamente, por isso que a gente precisa entender tão bem a política.
Mas todos eles dependem de uma igualdade. No fundo, o que a gente tem que discutir é se eles mantêm ou não a igualdade, se eles são critérios que vão nos levar à sedição social ou não, se eles vão nos manter unidos, se eles vão respeitar cada um, se eles vão respeitar a individualidade de cada um e, ao mesmo tempo, o papel social de cada um. Como eu discuto isso? Eu tenho que ter uma política boa, com boas instituições, e tenho que entender que tem esferas da justiça. E aí tem a terceira coisa que eu disse para vocês: a gente tem um terceiro elemento, que é a distribuição de esferas da justiça. Porque cada esfera da justiça tem um critério diferente. Mas como eu divido esferas da justiça? Bem, eu também tenho que entender bastante sobre antropologia, mas eu tenho que entender os critérios políticos para isso. Eu tenho que participar da política. Então, resumindo aqui, a gente tem três formas essenciais de justiça. A gente tem a justiça comutativa ou corretiva. Nesta aula a gente está usando como sinônimo, mas alguns autores usam de forma diferente. A gente tem justiça distributiva. Essas duas formas de justiça fazem parte da justiça particular. Elas são justiça particular porque elas dizem respeito às relações particulares, tanto de distribuição quanto relações de troca. Mas elas também são particulares porque elas dependem da particularidade da virtude de cada um. Isso daí eu vou explicar mais adiante de uma forma mais detalhada. Enquanto a justiça geral, ela depende da lei. E ela depende, então, das relações gerais dentro da sociedade. Ela traduz, às vezes, por justiça geral ou justiça legal. Um gráfico que ajuda a gente a entender isso é este aqui. Esse gráfico, bastante comum desde o século XIX, ele representa muito bem graficamente a teoria da justiça aristotélica. Aquilo que a sociedade deve em relação ao cidadão precisa ser individualizado, ou seja, comum no primeiro momento, tanto ônus quanto bônus que precisam ser individualizados e precisam passar por critérios para manter a igualdade. Ao serem distribuídos, eles passam pelo aval da justiça distributiva. O que um cidadão deve ao outro nas relações privadas é justiça comutativa. As trocas, então, elas operam com base numa igualdade direta entre relações privadas. Aquilo que o cidadão deve em relação à sociedade, principalmente no respeito às leis, a justiça geral é essa representação da nossa obediência às normas e adesão à comunidade, a estar submetido de forma igual sob as leis, todos nós somos iguais diante da lei. Isso daí é a base da justiça geral, da justiça que avalia o nosso respeito às regras enquanto indivíduos que estão submetidos às mesmas regras, inclusive regras que lhe dão igualdade. Nós somos iguais porque estamos submetidos às mesmas regras. Então, aquilo que o cidadão deve à sociedade é justiça geral, também chamada de justiça legal. Eu falei para vocês também que a justiça comutativa tem como sinônimo justiça corretiva. Entretanto, Aristóteles, ali no livro quinto da Ética Nicômaco, se vocês lerem, ele às vezes dá a entender que a justiça corretiva se refere, que ele também coloca sob o mesmo prisma esse tipo de justiça, às relações que a gente chamaria hoje de direito penal. O direito penal, para Aristóteles, tem uma avaliação da pena, a atribuição da pena, precisa também passar por um critério de justiça, deve ser medido com base na igualdade da ação que o sujeito fez. Então, o sujeito cometeu um ato ilícito, como é que eu sei o quantum eu devo analisar esse sujeito? A partir da avaliação da extensão do seu ato. Mas é importante dizer que no final do século XIX, principalmente no seio tomista da Igreja Católica, a Igreja Católica no final do século XIX abandona o uso de outros autores, principalmente Duns Scotus, e começa a usar Tomás de Aquino. Começa a usar Tomás de Aquino porque a teoria da justiça tomista é baseada na teoria da justiça aristotélica, só uma evolução da teoria da justiça aristotélica. Muita gente fala aristotélico-tomista, que é um termo que eu não gosto, mas porque em algumas áreas, principalmente na teoria da justiça, Tomás de Aquino usou Aristóteles, em algumas áreas específicas também na teoria da justiça, mas várias outras ele não utiliza Aristóteles. No seio da Igreja Católica, quando começa a se discutir
a doutrina social da Igreja, começa a se retirar a discussão do direito penal, essa relação cidadão com cidadão, porque já não faz mais sentido num Estado moderno. Então, existe uma releitura de Aristóteles, principalmente através de Tomás de Aquino e de uma leitura da teoria social da Igreja, leva as discussões no século XX, e aí ela é apropriada por vários grupos, grupos socialistas e vários outros grupos se apropriam dessa esfera que começou a se chamar justiça social. A justiça social, então, é uma nova esfera que não está nesse quadro de teoria da justiça, no qual Aristóteles propõe inicialmente os termos da discussão. Os termos da discussão hoje são esses termos de discussão introduzidos por outros termos de discussão. Os dois mais famosos termos que não estão presentes aqui são da justiça social e da justiça restaurativa. Mas a justiça restaurativa ela estava em Aristóteles, só que não estava sendo chamada por justiça. Aristóteles achava que era uma outra virtude, se é que é virtude ou não, que é da amizade. Isso a gente vai ver num próximo momento. Aqui eu acabo essa aula sobre a forma da justiça, que é a primeira aula sobre justiça em Aristóteles. Eu vou dar uma segunda aula sobre justiça em Aristóteles. Fiquem no aguardo. Abraço.